Eu quero ler com vocês, nessa hora, o texto de Colossenses. Eu peço que você abra aí o texto bíblico comigo, lá no texto de Colossenses. Paulo escrevendo aos Colossenses. Se você não sabe, Paulo estava preso quando escreveu essa carta, assim como Filipenses e tantas outras cartas. Por isso, ela é considerada uma das cartas da prisão. Se você ouvir algum teólogo, algum professor, algum pastor dizendo as cartas da prisão, então você já sabe que Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Colossenses. Então, os irmãos de Colossos foram completamente evangelizados por Paulo, e Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja local. Nós sabemos, lendo a carta, que eles recebiam muitos ataques dos gnosticistas e ficavam à mercê dos falsos profetas. Então, Paulo vai escrever uma carta extremamente teológica, eu diria que é uma das cartas mais profundas em termos teológicos do apóstolo Paulo, tentando combater as religiões de mistério em que eles falavam do gnosticismo, falavam dessas questões do ocultismo, de questões misteriosas, de visões extremamente místicas, e Paulo vai tentar desmistificar tudo isso e mostrar a beleza do evangelho e falar que a nossa vida está escondida na realidade em Cristo Jesus, tá bom? Então, eu espero que os irmãos me acompanhem na leitura. Eu estou em Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3. Dá um tempinho aí para vocês encontrarem o texto, tá bom? Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3, diz assim o texto sagrado: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu convido você a orar comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, eu imploro, eu clamo, que o Senhor fale ao nosso coração. Que possamos, ó Deus, ter um realinhamento espiritual a partir da leitura, da exposição e da pregação da Tua palavra. Fale, Senhor, ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deixa eu só me arrumar aqui. Então, o nosso tema hoje é cuidando da purificação dos pensamentos. Então, se você tiver alguma pergunta ou, quem sabe, um comentário no meio da mensagem, fique à vontade, mande aqui para nós, para que possamos estar interagindo, possamos ter algo um tanto quanto dinâmico. Às vezes, uma colocação sua pode me dar um insight de uma pregação, de um estudo, tá bom? Então, todas as interações são importantes nesse sentido, tá bom? Então, semana passada, nós pensamos sobre a nutrição da nossa alma, e nessa noite nós vamos conversar e falar a respeito da purificação dos nossos pensamentos. Então, o tema da nossa reflexão é cuidando da purificação dos nossos pensamentos. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar que Paulo começa o texto falando assim, portanto. E ele usa, então, essa expressão, portanto, para mostrar que ele está concluindo o seu argumento, caminhando para a parte mais prática do seu argumento. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ver, e depois você pode fazer a leitura, que no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo veio soltando, como eu diria, os alicerces. Paulo foi colocando as bases, e depois, a partir do capítulo 3, ele usa essa expressão, portanto, ou seja, concluindo, eu vou mostrar para vocês aquilo que está adiante. Então, Paulo vai falar de uma forma argumentativa aquilo que ele vai colocar em prática. Então, ele coloca o alicerce, ele coloca as bases teológicas, e depois ele vai desafiar, ele vai trazer as implicações dessa nova vida
em Cristo. No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo vai trabalhando com a ideia da morte e da ressurreição de Jesus, como a morte e a ressurreição de Jesus trazem implicações para a nossa vida. E por isso ele começa o texto no capítulo 3, escrevendo portanto, e aí então ele vai unindo aquilo que nós estudaremos agora com aquilo que veio antes, mostrando então uma coesão muito grande no texto em que Paulo escreve. Qual é a proposta de Paulo? Mostrar que o estilo de vida cristão é um estilo de vida diferenciado daquilo que a sociedade comum de sua época, em todas as épocas, tinha e tem até hoje. Então, nós temos uma cultura vigente, mas nós, como cristãos, temos uma outra cultura. Nós temos uma cosmovisão da sociedade, mas nós, cristãos, olhamos pelas lentes do evangelho. Nós temos uma outra percepção. Isso na filosofia é chamado de cosmovisão. Então, Paulo queria formar essa cosmovisão na igreja, mostrar para a igreja que os irmãos de Colossos precisavam ter uma nova postura, porque eles criam na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pauta, o tema ou o fundamento de toda a argumentação de Paulo está baseada na ressurreição. Ele apresenta, inclusive, aqui uma condicional. Ele abre o texto dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo ou juntamente com Cristo. Então, se vocês já passaram pelas águas do batismo, se vocês já confessam o Senhor Jesus, se vocês estão dizendo que estão andando com Jesus, vocês precisam ter novas posturas, vocês precisam ter um novo estilo de vida, vocês precisam ter um estilo de vida que mostre ao mundo que vocês foram impactados pela mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho exige uma nova postura de todos os cristãos em todos os tempos, em todas as eras. Então, Paulo está escrevendo aos Colossos, mas essa mensagem também toca e atinge os nossos corações. Os cristãos não podem pensar e buscar as coisas dessa vida, no entanto, Paulo vai falar das coisas do alto. Então, o referencial dos cristãos tem que ser outros referenciais. Então, nós não podemos ter o mesmo referencial do que a sociedade vigente. Nós não podemos pensar da mesma maneira que a sociedade pensa. Nós não podemos buscar as mesmas coisas que a nossa sociedade está buscando, porque a nossa sociedade está corrompida, a nossa sociedade está mergulhada em pecado, mergulhada em uma situação de posturas, ideologias que são contrárias ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, vai nos ensinar a tratar isso no nosso coração, a purificar os nossos pensamentos. E ele vai usar dois verbos muito fortes, que nós veremos daqui a pouco: buscar e pensar nas coisas do alto. Então, dessa forma, Paulo aqui vai usar o contraste muito típico na teologia de Jesus, fazendo contrastes. Por exemplo, Jesus fala da luz em contraste com as trevas. E aqui Paulo vai falar das questões terrenas versus as questões do alto. Paulo vai falar do aqui e agora versus as coisas do alto. Então, nós ainda estamos muito presos às questões aqui dessa vida, aqui dessa terra, enquanto, na realidade, Paulo está dizendo que nós somos cidadãos dos céus, nós deveríamos pensar a partir da referência ou do referencial de Jesus que vive no alto. Então, nós não somos daqui. E por isso não podemos ter os nossos corações seduzidos pelas coisas do aqui e agora, e precisamos, então, pensar nas coisas do alto. Então, Paulo está com essa argumentação. Se vocês já ressuscitaram com Cristo Jesus, ou seja, se vocês já morreram para esse mundo, se vocês disseram que não vivem mais segundo o curso desse mundo, se vocês dizem com a vida de vocês e professaram que vocês saíram das garras de Satanás e vivem debaixo do senhorio de Jesus, vocês devem buscar as coisas do alto, porque Jesus veio do alto e Jesus voltou para o alto. Então, o nosso referencial não é esse plano, esse platô terreno. Na realidade, nós somos cidadãos dos céus, vivendo aqui. Paulo fala isso escrevendo aos Filipenses, que a nossa pátria está para além das nuvens. O autor aos Hebreus também vai dizer e vai nos lembrar que nós não somos cidadãos daqui. Eu gosto muito de lembrar
de uma canção que minha mãe cantava muito, né? Sou forasteiro aqui em terra estranha, estou do reino lá do céu, eu sou um cidadão. Nós não somos daqui, nós somos forasteiros. E Paulo estava tentando resgatar isso no seio da igreja, a fim de que os irmãos tivessem novas posturas diante dos incrédulos, fazendo com que os incrédulos também buscassem uma vida de ressurreição, ou seja, de morte para o mundo e de regeneração diante do nosso Deus. Então, os cristãos que creem na salvação em Cristo Jesus já passaram por esse processo que nós chamamos de regeneração, já declararam ao mundo que morreram para o mundo e agora, por meio do batismo, declararam que são de Jesus e creem no poder da ressurreição. Da mesma forma em que o Pai ressurgiu Cristo ao terceiro dia, nós cremos também na promessa da ressurreição. Então, nós devemos caminhar a partir desse referencial. Então, o nosso anseio, a nossa busca, as nossas realizações têm a ver com as questões do alto e não aqui dessa terra. Então, a partir do momento da conversão e da regeneração, quando nós nascemos de novo, nós agora precisamos pensar nas coisas do alto. E é claro que Paulo aqui usa essa expressão coisas do alto com o objetivo de falar do mundo celeste, do padrão do céu. Se nós estivéssemos usando a linguagem de Mateus, do evangelista Mateus, nós falaríamos do reino dos céus. Então, o apóstolo Paulo está usando uma linguagem dos rabinos, fazendo esse contraste das coisas daqui da terra com as coisas do alto. Então, quando Paulo fala das coisas do alto, na realidade está falando do princípio, do padrão do mundo celestial, do padrão do reino dos céus. E aqui as coisas do alto, Paulo, mais uma vez, está fazendo está usando, na realidade, uma linguagem apologética com a sua doutrina, falando que, na realidade, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, e por isso ele está combatendo aquelas visões místicas que haviam na igreja de Colossos, que adivinham daqueles movimentos gnósticos. Então, Paulo está falando aqui, usando dois verbos. Nós precisamos buscar e precisamos pensar. São dois verbos que estão declinados no grego de uma forma imperativa, ou seja, são ordens de Deus. E, basicamente, nós precisamos entender isso. Se são ordens, essas ordens precisam ser cumpridas, obedecidas. Deus exige cumprimento daquilo que ele estabeleceu. Não é simplesmente uma recomendação, são ordens. Então, as ordens em que Paulo coloca aqui no imperativo, que eu vou explicar para vocês agora, essas duas referências têm a ver com esse novo estilo de vida. Então, se nós passamos pelo processo de ressurreição, no sentido de abandono das coisas desse mundo, e agora somos de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar as coisas do alto, e, em segundo lugar, pensar nas coisas do alto. Então, se nós buscarmos as coisas do alto e pensarmos nas coisas do alto, os nossos pensamentos serão purificados, os nossos pensamentos serão agradáveis ao nosso Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos buscar as coisas do alto. E essa expressão, esse verbo buscar é muito forte. Na realidade, no grego, ele está declinado no presente, ou seja, é uma ordem para buscarmos e continuarmos buscando. Então, basicamente, Paulo está dizendo assim, nós precisamos buscar as coisas do alto hoje. E aí nós não podemos pensar que, porque buscamos as coisas do alto hoje, isso já se estancou, ou que nós não precisaremos pensar, buscar as coisas do alto amanhã. Na realidade, esse verbo poderia ser traduzido assim, busquem e continuem buscando as coisas do alto. A ideia aqui é de uma busca contínua, de uma busca que não cessa. Na realidade, Paulo aqui está dizendo que o verdadeiro cristianismo, ele se dá no exercício. O exercício precisa da disciplina. Então, é uma busca que continua em movimento. Eu continuo buscando a cada dia. Então, nós precisamos, amados irmãos e irmãs, buscar as coisas do alto. Infelizmente, parece que algumas pessoas que
buscaram muito a Deus, tiveram muita devoção em outros momentos de suas vidas, agora pararam de buscar. Tem muitas pessoas que buscavam as coisas do alto, tinham uma vida repleta de momentos de oração, de leitura da palavra, de comunhão cristã, e que não estão buscando mais. Então, essa expressão de Paulo tem esse sentido de buscar e continuar buscando. Buscar é procurar e denota para nós uma busca contínua e incessante. Veja que Paulo aqui está nos orientando, nos estimulando e dizendo que o cristianismo, ele é dinâmico, pois nós não podemos gozar de um momento de busca da presença de Deus e não aquecer o nosso coração com os valores do alto. Então, você não pode simplesmente buscar em um momento e deixar os outros momentos da sua vida com lacunas. Na realidade, Paulo está estimulando a igreja que essa busca deve ser contínua, deve ser constante. A cada dia, melhor dizendo, nós precisaríamos melhorar a nossa busca pelas questões do alto. Deveríamos buscar cada vez mais. Hoje eu estou buscando, amanhã eu continuarei buscando, e amanhã eu espero que a minha busca seja ainda maior pelos valores do alto, por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina para nós. Então, o texto vai dizer para nós que o Evangelho mostra para nós, ou nos estimula a buscarmos as coisas do alto de uma maneira contínua em nosso cotidiano, a todo dia, a cada momento, nas questões, eu diria até triviais da vida, ver com a lente cristã e buscar soluções ou respostas à luz do Evangelho. Então, nós precisamos buscar. Costumo dizer que para que a gente tenha respostas sobre algumas demandas no nosso tempo, a gente precisa ter uma boa alimentação bíblica. Precisamos estar abastecidos, precisamos buscar conhecimento. Falava agora há pouco, antes de entrar ao vivo com os irmãos, com o irmão Eduardo, e falávamos sobre isso, sobre essa falta de busca de conhecimento em todas as áreas, e principalmente, no nosso caso, na igreja. Precisamos conhecer, precisamos buscar conhecimento, precisamos conhecer e buscar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa realidade. Por quê? Porque as demandas são intensas, os ataques são avassaladores, as pressões, porque nós somos de Deus, porque nós falamos a verdade, porque nós divulgamos o Evangelho, são imensas, e nós precisamos ter guardado no nosso coração alimento de Deus, palavra de Deus, ter a nossa vida em constante busca. Eu me recordo de um professor de seminário, quando ele dizia que nós precisávamos acumular conhecimento teológico. E ele falava para nós, busquem a cada dia, porque vocês não sabem o momento em que vocês serão demandados. Paulo está dizendo isso à igreja. Para a gente purificar os nossos pensamentos, em primeiro lugar, a gente precisa buscar as coisas do alto. É interessante que o princípio do Antigo Testamento é usado aqui por Paulo. Parece que aquele conceito de Oséias está por detrás do pensamento de Paulo. Quando Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, diz assim para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não podemos nos alegrar ou nos sentir satisfeitos em conhecer a Deus, porque um verdadeiro cristão é aquele que conhece, e ao passo em que ele conhece, ele quer conhecer mais a Deus. Aquele que busca, diria Paulo, é aquele que busca e continua buscando. Essa busca que traz para nós esse sentido de falta. Eu continuo buscando porque eu tenho mais falta, eu tenho fome de Deus. É aquilo que os salmistas diriam no Antigo Testamento, que eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, eu quero conhecer mais, eu quero buscar as coisas do alto. Em nossa vida cristã, em todas as ramificações da nossa vida, na realidade, nós precisamos focar na busca pelas coisas do alto. Anotei algumas questões aqui, me acompanhem. Estão comigo aí? Está todo mundo aí? Está todo mundo aí, né? Por exemplo, nós precisamos buscar os valores do alto para a nossa família. Nós não podemos deixar as nossas famílias sem as coisas do alto, sem os valores do alto.
Haja vista a enxurrada de ataques que as famílias têm sofrido. Precisamos buscar as coisas do alto para ensinar os nossos filhos, para cuidar da nossa família, para cuidarmos do nosso corpo, de acordo com os princípios de Deus. E por isso Paulo fala das coisas do alto. Precisamos buscar os valores do alto para a nossa carreira profissional. Quantas pessoas que perdem tempo, meses, anos com carreira, porque não buscam a orientação do alto para a sua vocação, para a sua carreira, para o seu futuro. Precisamos buscar do alto orientação para o nosso envolvimento eclesiástico, ou seja, na igreja. Nós precisamos buscar a Deus para entender o nosso espaço na igreja, o nosso ambiente de atuação na igreja. A pergunta é: onde você atua? Você está buscando a Deus? Ou você está confortável na posição que você se encontra? Na realidade, nós não podemos nos acomodar, não podemos achar que aquilo que já fizemos no passado foi bom. Nada disso. Precisamos buscar mais, fazer mais. É interessante que na caminhada pastoral me deparei com várias pessoas que acharam que porque já fizeram muito não precisam mais fazer. E outras que infelizmente nem buscaram entender o que Deus tem para suas vidas quando tange o assunto da igreja. Deus nos colocou no corpo. E no corpo nós temos uma função. E nós precisamos buscar do alto entendimento para o nosso engajamento na igreja. Qual é a sua missão na igreja? Ou em qual área da igreja você se encaixa, você serve? Porque não faz sentido um cristão, uma cristã, que não se envolva em uma área da igreja. Nós precisamos buscar essa orientação do alto. Nós precisamos buscar a orientação do alto para o nosso posicionamento social, no contexto em que vivemos. Qual o nosso posicionamento? Quais são os nossos valores? Seremos guiados pelos valores terrenos, por essas ideologias que estão nos rodeando, ou seremos guiados pelos valores do alto? É muito interessante isso, porque numa conversa, por exemplo, com meu filho, eu percebi que em algum momento ele falava isso para mim. Ele falava assim, na linguagem dele, dentro das suas perspectivas, né? Mas não é isso que a gente vê. Basicamente, ele falava isso. Não é isso que a gente vê. Mas eu disse para ele a frase que minha mãe usou muito para mim, né? Nós não somos o quê? Não somos todo mundo. Porque ele vê o comportamento das pessoas. Ele tem apenas 5 anos, mas ele já viu que nós temos um outro estilo de vida. E ele precisa entender isso. E quem tiver ao nosso redor precisa entender isso. Nós não somos guiados por esse mundo. Quando chega domingo, ele precisa entender que é o dia em que nós consagramos ao Senhor. Nós não vamos ficar fazendo outras coisas. A nossa prioridade é buscar a presença do Senhor. É buscar as coisas do alto. De quarta-feira ele já sabe, ele vai ter que tentar ou ficar um pouco em silêncio, não sei se vocês ouvem a voz dele, né? Mas ele tem que entender isso, porque esse ambiente de culto, de celebração, nós buscamos a Deus. E Paulo aqui está nos estimulando a buscar, a continuar buscando mais e mais os valores do alto, do padrão celeste para a nossa vida aqui. Ou seja, enquanto estamos aqui, vamos viver não o padrão daqui, mas o padrão do alto aqui. Não podemos seguir o fluxo, porque hoje as pessoas falam muito isso, né? Segue o fluxo. Faça o que todo mundo está fazendo, e nós, como igreja, falaremos não. Não. Paulo aqui está nos orientando a não buscar as coisas humanas, a rejeitar as filosofias pagãs, a não buscarmos experiências religiosas místicas, a não buscarmos especulações humanas, mas buscarmos, sim, as respostas que estão nos valores do alto, com Jesus. O foco é as coisas do alto, ou seja, o padrão celestial e não o terreno. Eu me lembrei até de uma canção que entoávamos na nossa adolescência, inclusive já é uma canção bem antiga, né? Não olha as circunstâncias, não, 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 eu olho para o teu amor. Se a gente olhar as circunstâncias, nós ficaremos um pouco assustados.
Mas nós precisamos olhar para Jesus, buscar a Jesus, buscar tudo aquilo que Jesus ensinou e que está registrado na sua palavra. Então, em primeiro lugar, buscar as coisas do alto. Em segundo lugar, pensar nas coisas do alto. Nós precisamos, na realidade, de um realinhamento espiritual. Infelizmente, na nossa cultura do entretenimento, tem nos desviado do nosso foco espiritual. Infelizmente, nós temos tempo para tantas coisas, mas infelizmente muitas pessoas rejeitam ou desprezam as reflexões espirituais que nós temos promovido, por exemplo. É triste, mas nós sabemos disso, que em vários contextos, em várias pessoas, a pandemia provocou um esfriamento espiritual. As pessoas pararam de pensar nas coisas de Deus, no reino de Deus, na igreja de Deus, na palavra de Deus. E nós precisamos de um realinhamento. Nós precisamos nos arrepender de ter abandonado, de não pensar nas coisas de Deus. Infelizmente, a nossa cultura, e principalmente nesse tempo, nós somos conduzidos à distração, ficamos distraídos com tantas coisas, com tantos atrativos do nosso tempo, e nós não conseguimos pensar nas coisas espirituais, ou não temos tempo para as coisas espirituais. Eu me lembro que no início da pandemia, um dos textos que me marcou profundamente é da nossa irmã Luma, a Luma, da nossa igreja, quando ela escreveu que nós estávamos maratonando nas séries do Netflix, assistindo muitos filmes, e não tem nenhum problema em relação a isso. No entanto, nós não estávamos maratonando no livro de Mateus, no livro de Marcos, no Evangelho de João, no livro de Atos, no livro de Apocalipse, ou seja, nós estamos distraídos e nós não pensamos mais nas coisas do alto. Aí vem o sábio Salomão e diz assim para nós, lá no livro de Provérbios, capítulo 23, porque como imagina na sua alma, assim será. Em outras versões, como você pensa, assim será. Então, nós precisamos entender isso, que nós somos resultado daquilo que pensamos. Se pensamos de uma maneira negativa, teremos consequências desses pensamentos. Se somos ou se pensamos de uma maneira mais otimista, certamente o nosso coração será recheado de esperança. Então, nós somos resultado daquilo que pensamos. E por isso, de uma maneira bem estratégica, orientada pelo Espírito Santo de Deus, Paulo diz para nós que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar as coisas do alto. Em segundo lugar, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Uma vez que nós estamos unidos a Jesus, nós gozamos da ressurreição dele, mas nós não podemos focar os nossos pensamentos nas coisas daqui, dessa terra. Nós precisamos, sim, focar nas coisas do alto. É muito interessante que Jesus, por exemplo, combateu um pensamento da sua época, que tem a ver muito com o nosso tempo, que é a crise de ansiedade. Atire a primeira pedra quem não é ansioso. Eu já disse isso em outros momentos, eu não tenho dificuldades em relatar isso. Nós somos ansiosos, ou estamos principalmente ansiosos nesse tempo. Infelizmente, o nosso tempo é marcado pela ansiedade, e Jesus combateu a ansiedade. No Evangelho de Mateus, ele disse para nós: não andeis ansiosos quanto ao alimento, vestuário, Deus está cuidando de vocês. E nós precisamos, então, pensar nas coisas do alto para combater, nesse caso, nesse exemplo, a ansiedade do nosso coração, a preocupação excessiva com o dia de amanhã. Porque se nós pensarmos nas coisas de Deus, se nós pensarmos nas coisas do alto, nosso coração se aquieta. Jesus também nos lembra que nós precisamos colocar o amanhã nas mãos de Deus, porque o amanhã pertence a Deus. Basta cada dia seu mal, é o que disse Jesus. Então, dessa forma, nós não precisamos ficar pensando aquilo que vai acontecer amanhã e ter pensamentos excessivamente ansiosos. Nós precisamos deixar com que os nossos pensamentos sejam pensamentos do alto. Precisamos, sabe fazer o quê? Pensar que Deus está cuidando de nós.
Pensar que Deus está suprindo as nossas necessidades. Pensar que Deus está socorrendo as nossas vidas no tempo da angústia. Precisamos pensar que todo o nosso sofrimento um dia será estancado. É pensar nas coisas do alto. É não pensar somente no carnê, no boleto, na vida difícil do aqui e agora, na inflação. É pensar naquilo que vai acontecer pós essa vida terrena, porque nós não somos daqui. Agora, eu anotei algumas questões aqui e caminho mais para o final da minha fala. Pensamos em ganhar dinheiro, em sermos famosos com muitos likes nas redes sociais, pensamos em ser influenciadores digitais, pensamos em ter sucesso profissional, dinheiro na poupança, pensamos nos nossos estudos, pensamos que através dos nossos estudos possamos fazer um trampolim para o sucesso, pensamos em estudar para poder ganhar mais, para ter destaque profissional, pensamos em ter um corpo escultural conforme o modelo, conforme o padrão da nossa sociedade, pensamos em ter uma vida luxuosa e prazerosa aqui, pensamos em ganhar mais e mais dinheiro para alcançarmos o tão sonhado sonho da casa de luxo, do carro do ano, da viagem da ostentação, mas não enchemos os nossos pensamentos com as coisas do alto. Pensamos em tantas coisas do aqui e do agora, mas não pensamos naquilo que está para além dessa vida. Devemos pensar em sermos uma bênção, pensarmos em sermos servos e servas de Deus, pensarmos naquilo que Ele já planejou para nós, pensarmos em estar no centro da sua vontade. Devemos pensar nos benefícios da salvação e assim descansar o nosso ser inquieto nas promessas de Jesus. Devemos pensar, irmãos e irmãs, nas riquezas da glória de Deus, pensar nas coisas do alto, onde passaremos a eternidade. É triste ver que a nossa mente está recheada de pensamentos que não agradam a Deus. Infelizmente, nossa mente está repleta de pensamentos que não glorificam o Senhor, e por isso Paulo está nos exortando a pensarmos nas coisas do alto. E para a gente purificar a nossa mente, nós precisamos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. E buscar e pensar nas coisas do alto tem a ver com a nossa decisão. Nós precisamos decidir hoje que nós buscaremos mais o Senhor, que nós pensaremos nas coisas do Senhor. Você e eu precisamos depender mais de Deus, porque Paulo escreve aos Filipenses dizendo que é Ele, é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. É Ele que faz a obra, é Ele que cuida, é Ele que orienta, e que cabe a nós buscar, que cabe a nós pensar. Eu me lembrei até do nosso professor, o Antônio, da nossa igreja, quando ele fala assim, pensem, mas não pensem em qualquer coisa, pensem nas coisas do alto. Pense naquilo que Deus planejou para você. Você já parou para pensar nisso? O que Deus planejou para você? O que Deus deixou desenhado, planejado, arquitetado para a sua vida? Pense nisso. E aí você pode realinhar sua vida e falar o seguinte, será que eu estou cumprindo aquilo que Deus tanto sonhou para a minha vida? Porque a Bíblia diz que Ele nos amou com amor eterno, e com amor eterno Ele nos atraiu. Antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia, já tinha um plano para a nossa vida. Davi, grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, disse que a nossa vida está escrita no livro dele. Ele já sabe tudo. E a pergunta é, será que nós estamos alinhados aos planos dele? E por isso Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer para nós que nós precisamos buscar entender o que Deus quer para nós e pensar naquilo que Ele tem para nós. É claro, amados irmãos, que com o chamado que recebi do Senhor, eu só consigo pensar na minha vida e me ver fazendo isso que eu estou fazendo agora, tentando ensinar a palavra de Deus. Não consigo pensar em outra coisa. É interessante que sempre vem essa pergunta. Ô Jefferson, você já se viu, pensou você fazendo outra coisa? Eu até pensei no passado e me arrependi. Eu quero pensar somente nisso.
porque eu já entendi que Deus quer isso da minha vida. E falando isso aos irmãos hoje, eu gostaria muito que você pensasse nisso, que você refletisse nisso, que você buscasse e pensasse nas coisas do alto nesse tempo da pandemia, para que depois, pós-pandemia, você volte para a igreja e volte uma bênção. Volte buscando mais de Deus. Volte pensando nas coisas do alto. Volte sabendo que Deus tem um plano, um propósito para você na igreja. E a partir da igreja ser uma bênção para o mundo. A argumentação de Paulo é muito interessante porque ele fala o seguinte: nós devemos buscar e pensar nas coisas do alto porque Cristo vive no alto. Cristo está sentado à direita de Deus. E esse pensamento é muito maravilhoso. Por que nós buscamos as coisas do alto? Porque nós pensamos nas coisas do alto. Porque Jesus veio do alto, viveu entre nós, voltou para o alto, e é no alto que ele vai reinar. Então nós precisamos pensar as coisas do alto. Na linguagem de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar que nós temos que ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensava, agir como Cristo agia. E as nossas ações são determinadas pelos nossos pensamentos. Então, o sábio Salomão tem razão quando ele diz que conforme nós pensamos, é que nós agimos. E por isso Paulo fala o seguinte: purifiquem os seus pensamentos, pensem de acordo com o evangelho, pensem de acordo com os valores do alto. Por quê? Porque a nossa vida está escondida, oculta em Cristo Jesus. Estou caminhando para o final, quando Paulo fala o seguinte: nós temos a nossa vida escondida em Cristo Jesus. Da mesma forma como o corpo fica oculto pela sepultura na terra, assim também a nossa velha natureza deve estar escondida na morte com Jesus. Lembrando que Paulo disse para nós que a nossa cédula de dívida foi cravada na cruz. Devemos esquecer o nosso passado, esquecer os nossos pecados, esquecer tudo aquilo que deixamos de fazer para o Senhor e buscar um novo padrão de vida, pensar numa nova postura de vida. E a minha pergunta para você é essa: o que você está pensando para a sua vida? O que você está buscando para a sua vida? Pense e busque aquilo que o próprio Paulo diz, que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Tendo uma nova vida, todo cristão deve evidenciar essa nova vida, esse novo estilo, pela maneira que busca os valores do alto e pela maneira que pensa nas coisas de Deus. Que o nosso testemunho mostre ao mundo que os nossos pensamentos não são nossos pensamentos, são pensamentos de Deus. Que nós não buscamos aquilo que o nosso coração tanto deseja, coração pecaminoso. Nós buscamos aquilo que o Espírito Santo de Deus, que está em nós, nos estimula. É buscar mais de Deus. C.S. Lewis tem uma frase maravilhosa que ele diz assim: os cristãos que mais trabalharam para esse mundo foram aqueles que mais pensaram na eternidade. Se você quer ser uma bênção, você precisa pensar na eternidade. Você precisa buscar mais a Deus. Porque os cristãos que mais trabalharam nessa vida, nessa terra, foram aqueles que pensaram na eternidade, que estavam aqui, mas estavam antenados com as coisas de Deus. Eu encerro a minha fala com as expressões de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, falando do pensamento, quando ele diz assim: finalmente, irmãos e irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo: sabe o que deve ocupar o nosso pensamento? Aquilo que é verdadeiro. Fuja da fake news. Tudo que é respeitável. Se tem duplo sentido, joga fora. Se é uma piadinha sem graça, joga fora. Tudo que é justo. Não podemos querer nada e nem pensar nada que não seja a partir desse padrão de justiça. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem a boa fama. Tudo isso deve ocupar o nosso pensamento. Cuide dos seus pensamentos. Busque as coisas do alto e pense nas coisas do alto. E a minha oração
é que Deus te abençoe, que Deus te guie para que você seja uma benção, continue sendo uma benção, e durante toda a sua jornada, que você busque as coisas do alto, que você pense nas coisas do alto, e que você seja uma benção no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Amém.